De volta com o Radiocast. Segunda-feira é dia de coluna de educação financeira. E o Samuel Barbie vai falar sobre como a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e não a Urucânia, pode afetar o nosso dinheiro. Boa tarde, Samuca. Boa tarde, Fernandinha, Ale, Bruno. Gente, eu queria estar falando de uma coisa muito mais feliz aqui hoje, né? Em pleno carnaval, seria muito melhor se a gente estivesse falando de paz, amor, prosperidade, né? No lugar de estar falando de guerra. Mas, infelizmente, os seres humanos são assim, né? É uma coisa inexplicável. Inexplicável. Para mim, assim... Enfim, não tem... Acho que tudo que já foi falado sobre o horror que é de uma guerra já foi falado. E dessa, então, está sendo, assim, amplamente comentada, né? Exato, Fernandinha. Olha, guerra é a pior forma de alocação de recurso da humanidade, né? A gente pega aí e vê a Alemanha tá declarando aí também dinheiro para poder aumentar a segurança, a União Europeia, né, tá declarando dinheiro para isso também. São bilhões e bilhões de dólares, de euros investidos aí para poder aumentar a segurança, né, entre aspas. É uma paz armada que a gente vai construindo aí, né? Então, enquanto isso, do outro lado, lá na Rússia e na Ucrânia, a gente está com bilhões e bilhões de rublos, de dólares, de euros investidos em derramamento de sangue, né? Enquanto a gente vê se entender e colaborar como irmãos para poder trazer o desenvolvimento, de fato, para as pessoas, né? E aí, uma coisa que eu penso muito, gente, é o seguinte, sabe? O quanto que de sinergia, né, que a gente tem na paz, que a gente tem na liberdade, que a gente tem na criação de prosperidade por meio de trabalho, por meio de comércio. Muitas vezes a gente reclama, a gente fica meio turrão aqui no Brasil, acho que as coisas estão indo mal, que está tudo errado, mas você vê que, tipo assim, existe um outro extremo que, quando você conhece ele, eu acho que você passa a valorizar mais o que a gente tem por aqui, né? Eu acho que não dá... Isso não faz muito parte da nossa tradição, apesar que, se a gente for olhar pelo histórico da humanidade, o ser humano, ele tem esse quê belicoso, assim, desde que o mundo é mundo. Mas a gente tem a sorte de, no Brasil, pelo menos, você não ter esse histórico de guerras em nosso território. Claro, tentar aproximar isso, tipos, né? mas tentar aproximar a violência urbana, que é muito ruim, Sim. de uma situação de guerra, é loucura. Diferente, muito diferente. Mas tem uma coisa também, né? A gente já... Não dá pra você comparar uma mazela com a outra, né? Mazelas são mazelas. E tem outra coisa também. A gente sabe que isso é histórico, né? A violência urbana, a guerra urbana, não só no Brasil, ela mata, de fato, muito mais do que mata uma guerra, né? Não justificando uma coisa com a outra, porque nenhuma das duas coisas se justificam, né? Na verdade, o que todo mundo tem, o ideal de todo mundo, né? De pessoas normais, é querer que não haja nem guerra, né? E nem a guerra urbana que a gente enfrenta diariamente, com violência, né? Com tudo. Pra mim, uma cena, né? Eu já falei isso, uma cena tão chocante quanto é você hoje, no Brasil, 2022, pessoas numa fila comprando ou ganhando osso para comer, porque não tem como comprar carne, né? Não tem mais dinheiro para comprar carne. Isso também é uma violência sem fim, sem tamanho. Mas as mazelas, elas não podem ser comparadas porque são mazelas. São todas elas Isso, e muitas mazelas, vezes são promovidas pela própria insanidade das pessoas, né, elas Fernandinha? Eu acho que é isso que a gente pela insanidade das pessoas. Não é algo natural. Não é algo natural. Você vai sempre ter algum poderoso por trás disso, uma sociedade, uma política por trás disso, que faz com que as pessoas, tanto de um lado ou do outro, vivam mazelas que ninguém merece no mundo estar aqui na Terra, chegou aqui viver. Ninguém merece isso. Independe de quem tá certo e quem tá errado, o fato é que as vítimas... Nem os russos e nem os ucranianos, nem os brasileiros. Né? Ninguém merece viver com mazelas desse nível na vida. Só para fazer um parênteses, eu tava pensando sobre isso, tentando me abster de toda a discussão geopolítica e me colocar num caráter um pouco mais pessoal, tentando pensar assim, cara, beleza. Se de repente, do nada, eu tivesse que sair da minha casa, do meu apartamento, cara, você tem que sair agora daí. Leva o que dá para levar na tua mão, o que
que é na tua mochila e você vai embora daqui agora. E não sabe pra onde. E não sabe pra sem onde. rumo. Não sabe pra onde. Cara, aí eu fiquei tentando pensar o que é isso. Cara, é completamente louco você abandonar. Cara, eu tava falando sobre isso. No almoço agora, Bruno, tava falando sobre isso. Tipo assim, qual seria a sua posição, né? Você defenderia seu país ou você ia sair correndo para fora? Eu não tenho dúvida, eu ia sair correndo para fora. Claro. Eu ia querer proteger a minha vida, a minha integridade. Eu não condeno quem faria diferente, pelo contrário. Mas é porque eu acho que, assim, você gastar energia com brutalidade, sabe? Eu prefiro abrir mão de todas as posses do que ter que me submeter a brutalidades. E aí, cada um tem a sua posição, né? Mas eu acho que é interessante a gente entender, assim, como que essas coisas estão imbricadas e como que isso, de certa forma, vai refletir para a gente, né? Que isso vai refletir para a gente aqui no Brasil também, né? Vai, no mundo todo, já está refletindo, né? E essa história de você sair de casa ou ficar pelo seu país, gente, olha, não tenho dúvida também, é pela minha vida, sabe? A gente tá falando aqui da Ucrânia, mas muito recentemente a gente teve a história da Síria, né, gente? Quantos sírios tiveram que abandonar o seu país também por uma outra guerra você tem ainda estúpida, essa questão de né? ser imigrante. De ser imigrante no mundo, sabe? Eu acho uma loucura. E você pega esses poderosos, né, que ficam brincando aí de war, e enquanto as pessoas... Assim, não tem aquele lance assim de quem tá certo, quem tá errado. O fato é, quem vai pagar são as pessoas. Sempre. Eu tava vendo uma matéria de um camarada, ele tem 40 anos, ele tava com 2 crianças, são os filhos dele, tentando atravessar a fronteira, chegou lá, ele não podia ir, porque ele é reservista. Pois é, então, ele teve loucura. que deixar as crianças com uma desconhecida, para a mãe que morava em outro país, tentar encontrar com essa mulher para pegar os filhos e ter que voltar porque ele vai ter que defender o território. E eu fico vendo também essa história, né? Tanta gente dando palpite, né? Eu sou Putin, não, é o outro que tá errado. Não, mas o país tal é assim, o país assado. Gente, no final das contas, quem se ferra é a população civil. Entende? Isso não tem, a gente não tem propriedade para ficar falando que país está sofrendo mais, que país tá tudo errado, sabe? Você tá tudo errado, tá tudo errado, de uma forma ou de outra, tá tudo errado. Eu vou te falar um negócio, se você diz que tem a resposta para tudo, é porque provavelmente você não entendeu a pergunta. É tipo isso. Boa. É tipo isso. Oi, gente, então, veja bem, olha essa situação aqui. Para o Brasil, né, eu tenho visto até muitas pessoas defendendo isso também nas redes sociais, comentando, né, sobre essa questão, mas, assim, para o Brasil importam muitos fertilizantes, né, que são, assim, a nossa maior fornecedora dos insumos hoje voltados para fertilizantes é a Rússia, né? Quase 30% da nossa produção nacional, ela está vinculada ao agronegócio. E aí essas sanções, principalmente essas sanções econômicas à Rússia, vão dificultar bastante os negócios que a gente faz com eles e, de certa forma, afetam diretamente o nosso agronegócio. Aí, quando a gente fala afeta o nosso agronegócio, o que é isso, né? Quando a gente está falando isso, quer dizer que os custos do agronegócio vão subir e provavelmente a produtividade vai reduzir. Isso significa inflação. Isso significa que nós vamos ter também dificuldade de prover alimentos para a nossa própria população até um certo ponto. Então, a gente vai ter aí, provavelmente, um movimento de inflação em que as pessoas mais pobres novamente sofrem e sofrem mais por conta de um conflito que está acontecendo até, de certa forma, longe daqui. Nesse mesmo sentido, a gente tem a Ucrânia também produzindo 17% do milho do mundo. E isso é um insumo essencial para a ração de animais. E nós somos produtores gigantescos de animais e principalmente de aves, né? Então, o frango, que é talvez a carne mais fácil, mais barata que a gente consegue acessar, também vai ter um aumento substancial dos seus valores aí, porque a ração dos frangos muitas vezes decorre ali de produção que está lá na Rússia, está lá na Ucrânia, está na Argentina, ou então que às vezes a gente nem importa necessariamente desses países, mas somente o caso de
a produção mundial reduzir em 17%, em 20%, né, a gente acaba tendo ali um aumento dos preços daqueles produtos que sobraram nas como mercadorias para serem comercializadas, né? Então, é aquilo que a gente sempre fala de demanda e oferta. A oferta vai reduzir, a demanda continua a mesma, a gente tem um aumento dos preços, né? E, para completar, a gente ainda tem Rússia e Ucrânia representando 30% da produção das exportações mundiais de trigo. E quando a gente está falando de trigo, a gente está falando de pão, de farinha, de bolo, de macarrão, de cerveja, sim, de cerveja, porque dentro da cerveja, né, principalmente essa tradicional que a gente toma aqui no Brasil, ela acaba tendo um componente grande tanto de milho quanto de trigo, né? Então, nós temos aí todos os nossos produtos agrícolas, de certa forma, sofrendo com uma questão de um conflito que aparentemente, diretamente não afeta a gente, mas acaba afetando especialmente aí as populações mais pobres, o que pode gerar até fome, né? Não, afeta a gente sim. Afeta demais. E é interessante eu colocar isso, porque eu vejo muita gente comentando sobre a guerra com um certo distanciamento, como se fosse um Big Brother da geopolítica e não tivesse nenhuma consequência. Cara, se na Segunda Guerra Mundial já gerava consequência naquele mundo que as nações, de certa forma, eram muito mais soberanas, imagina agora com a globalização que está todo mundo tendo relação de dependência através de tratados comerciais. Aí, Samuca, eu queria que você me corrigisse, se eu tivesse errado, o porquê, particularmente da questão dos fertilizantes da Rússia, seria uma sanção através daquele sistema SWIFT de banco, né? Que seriam as transações mundiais. Então, não teria, em tese, como o Brasil comprar fertilizantes, realizar pagamento, transação com a Rússia e, consequentemente, nós não teríamos este fertilizante. E aí seria uma bola de neve. Sem aquilo, iria encarecer mais ainda a produção aqui do Brasil e, consequentemente, a gente teria mais inflação. Seria mais ou menos essa mecânica? São vários fatores, tá, Bruno? O SWIFT, na verdade, ele nem executa efetivamente a transação, né? Ele só ele faz como se fosse a comunicação. Isso, ele é uma comunicação para validar as transações. Tá. Então, assim, quando você é banido do SWIFT, não quer dizer que você não consiga fazer a transação. Você até consegue fazer transação por outros meios. Então, pode usar criptomoeda, pode usar outras formas, mas essa triangulação, até por paraíso fiscal, etc. e tal, pode acontecer, mas ela é mais difícil. Não é uma relação tão fácil quanto eu, Samuel, quero trocar alguma coisa com o Bruno e aí a gente trocou por dinheiro, sabe? Tipo, okay. O SWIFT, ele facilita essa transação. Então, o que acontece? Você vai levar mais tempo para fazer essas transações. Só que quando a gente vai observar, a gente vai observar que tem outras sanções também. Tem a sanção, por exemplo, de que em alguns países europeus já não estão aceitando mais navios de origem russa ou que saem da Rússia. Então, se você vai exportar uma mercadoria que está na Rússia para outro país, os portos já não vão aceitar. Então, você tem o espaço aéreo europeu fechado. Então, você tem uma dificuldade de fazer as transações, não somente de forma física, né, mas também em termos financeiros, ou seja, tanto para trocar o dinheiro com a Rússia fica mais difícil, quanto para trocar mercadorias. E isso, de certa forma, afeta todo o mercado, porque como a Rússia tem uma fatia grande de determinados itens dentro do mercado, acaba que esses itens vão ter mais dificuldade para chegar para as pessoas. E aí, quem compete com ela vai ter que aumentar o preço. Por quê? Você vai ter que limitar pelo preço o acesso às mercadorias, né? Novamente, demanda e oferta, entende? Ainda tem uma história, né? Eu estava vendo hoje que eles destruíram o Antonov, que também era parte fundamental na história do comércio no mundo. A gente aqui não sabe, mas ele carregava, assim, como era o maior cargueiro do mundo, várias transações comerciais no mundo dependiam dele. É inaceitável você destruir infraestrutura ou você destruir condições de melhora de vida da população. E, assim, por isso que eu falo tanto, eu bato tanto na tecla de que o mercado é essencial para a população. Porque é pelo mercado que a gente consegue prosperidade, é por meio das trocas, porque quando você tem trocas, você está fazendo uma pessoa que está produzindo uma determinada coisa e outra pessoa que está produzindo outra determinada coisa. Quando as duas se encontram e trocam, as duas saem ganhando. É diferente de uma relação em que eu não tenha essa potencialidade. E aí, quando você destrói meios de troca, você destrói comércio, você quer uma maior participação, muitas vezes,
do Estado paternalista tomando conta da economia, você reduz a qualidade de vida da população como um todo, né? Você limita as liberdades individuais. Isso é muito ruim. Eu queria já aproveitar para ligar isso num outro quesito, que são o quesito dos combustíveis, sabe? Porque isso é uma coisa que pega muito todo mundo. A gente estava reclamando muito já do aumento do preço da gasolina. Na semana passada, a gente veio e falou, né, até sobre dólar, comentou que o dólar estava baixando, e um dos riscos do dólar voltar a subir, que foi exatamente o que aconteceu, né? Quem acompanhou o programa da semana passada viu isso, né? Tipo assim, que o dólar abaixou, a gente comentou que era uma janela de oportunidade, etc., mas tinha o risco do leste europeu. O dólar já voltou a subir, já subiu bastante. E aí isso afeta muito também, tudo isso afeta muito os combustíveis, porque a Rússia, ela também é uma grande produtora de petróleo, tá? Ela é a terceira maior produtora de petróleo do mundo e o segundo maior exportador de petróleo do mundo. Aí essas sanções, da mesma forma que elas afetam as mercadorias e afetam os alimentos, elas afetam também os combustíveis, porque petróleo é basicamente o combustível que move o mundo ainda. Por mais que a gente esteja tentando uma transição para uma economia mais verde, o petróleo ainda é a principal fonte de combustível. Então a gente já tem o petróleo Brent ultrapassando mais do que $100. Isso é uma marca muito importante, assim, e isso afeta o preço da gasolina no Brasil. Isso afeta o preço, e aí tem outros desdobramentos, como, por exemplo, os fretes. Qualquer coisa que você compra passa por frete. O nosso perfil todo brasileiro é pautado em rodovias, então a gente só usa basicamente diesel, petróleo, gasolina, né? Então isso afeta todo o custo da cadeia produtiva, então leva a mais inflação no momento em que a gente já sofre uma inflação muito alta e já subiu demais os juros. Então é possível que a gente tenha que subir mais juros ainda para tentar controlar uma inflação que muitas vezes não está decorrente única e exclusivamente do consumo das pessoas, mas que está decorrente de um choque realmente de oferta, né? De falta de produto. Ô Samuel, só te fazer uma pergunta assim, e isso é claro que é no rol da especulação. Quanto tempo você acha que o impacto do efeito Rússia e Ucrânia vai efetivamente ser sentido aqui? Olha, Bruno, eu vou te ser muito sincero, o Brasil ele congela para o carnaval, né? Então, tipo, as coisas no carnaval elas estão como se nada tivesse acontecendo. Mas, efetivamente, assim, quando a Bolsa reabrir na quarta-feira, a gente já vai começar a sentir efeitos. Com certeza a gente já vai começar a sentir efeitos em preços logo, porque com o dólar aumentando, logo a Petrobras vai ter que reajustar os preços dos combustíveis. Então a gente estava tendo até uma certa folga. Eu, pelo menos, acompanhei nos postos aqui de Belo Horizonte até uma redução de preço na última semana. Provavelmente isso não vai ser sustentável. Logo vai voltar a subir por conta desses choques de oferta. O pessoal vai começar a estocar também produtos, né? E isso eu não digo aqui necessariamente no Brasil, mas assim, no mundo, quem precisa de petróleo para produção vai começar a estocar, então vai comprar mesmo que mais caro. E isso tende a forçar de novo uma alta para o petróleo. Então, logo a gente já vai começar a sentir esses efeitos, tanto em termos de inflação, quanto em termos de fato, de aumento generalizado, né, de preços para a população. Eu espero que isso aconteça aí já nas próximas semanas, a gente já começar a ter efeitos desse tipo, tá? Só para tocar no assunto do dólar, né, que foi nosso tema da semana passada, né? Você falava, né, da queda do dólar e tal. E sexta-feira ele fechou a 5,16, né? Ele bateu 5,1, né? Chegou ali no 5 e já subiu de novo com tudo que explodiu lá, né? Então, assim, 5,16 agora. Ainda tá no patamar que a gente estava mais ou menos olhando a queda. Mas você acha que esses resultados que você falou a partir de quarta-feira ali, a gente pode ter uma escalada de alta do dólar de novo? Sim, tá. O Banco Central, inclusive, ele já trabalhava nesse ano de 2022 com a projeção de dólar de 5,60, 5,65. Então, tudo aquilo que estiver muito abaixo de 5,60, possivelmente é um câmbio que, digamos assim, que não é muito estável, tá? Ainda mais no momento de tensão internacional. Então, eu tenho comentado um pouco que assim, a Bolsa ela até tomou um certo susto na semana passada, porque é natural isso acontecer. Quando você tem um conflito dessas proporções,
o que acontece, né? Em geral, todo mundo vai... o pessoal que é o gringo, né, que está aqui no Brasil investido, ele tenta fugir do Brasil para poder voltar com dinheiro para os Estados Unidos ou voltar para o dinheiro para economias mais seguras, tá? Porque ele não sabe exatamente os efeitos que vão se desdobrar sobre essas economias, principalmente as emergentes, que são mais dependentes, aí, muitas vezes, da economia internacional. Então, o que acontece nesses movimentos? Normalmente, no momento de conflito, a Bolsa cai muito e a gente tem um movimento por conta dessa troca de reais por dólares, a gente tem um aumento da cotação do dólar muito expressivo. Então, a gente viu já um certo aumento na cotação do dólar, né? Como você falou, de 5,1 para 5,17, que já é um movimento nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que as empresas brasileiras elas ainda estão relativamente bem posicionadas nesse mercado. Mas por quê? Como eu comentei com vocês, as commodities, elas estão com preços muito altos. E as empresas brasileiras, elas são muito enfocadas em commodities. Então, o que é isso? É petróleo, minério de ferro, etc. E quais são os insumos principais para uma guerra? Minério de ferro, petróleo, né? Alimentos. Então, você pensa que, de certa forma, o Brasil ele é afetado por conta da falta de fertilizante, mas ele está bem posicionado para poder prover, de certa forma, a falta que algumas dessas economias, né, como Rússia, como Ucrânia, vão fazer enquanto tiverem nesse movimento de guerra. Então, tem dois efeitos. Tem um efeito que, de certa forma, comprime a economia brasileira e tem um efeito que, de certa forma, pode ajudar a economia a crescer. Então, nesse movimento, a gente viu o dólar subir um pouco, mas as empresas brasileiras, por terem essa característica, os gringos ainda não fugiram com tudo. Então, a gente não teve um movimento tão alto de fuga de capitais, de fuga de aumento da taxa de câmbio, né? E também não sentiu uma queda muito grande na Bolsa. Mas com essa escalada das tensões, com a OTAN, a União Europeia, de certa forma, até fornecendo recursos, fornecendo armas para a Ucrânia, a tensão aumenta a tal ponto que eu não sei se isso já não vai ter um efeito efetivo aí sobre a Bolsa a partir da reabertura nessa semana, tá? Então, a gente não sabe exatamente como é que isso vai acontecer, vamos deixar aí abrir essa semana, mas não é para ter aquele desespero também, como eu falei, as empresas brasileiras estão bem posicionadas, estão apresentando bons resultados, mas a gente acaba sempre sofrendo o contágio, né, desses combates, dessa situação no exterior, tá? Como tudo na história do Brasil, vamos esperar a quarta-feira de cinzas. É isso. É isso? Agora eu queria comentar só mais uma coisinha para fechar, tá, gente? Assim, a guerra, ela traz cena de crueldade, morte, destruição, sofrimento, enquanto isso, para o Brasil, ou seja, ela vai trazer efeitos provavelmente de inflação e efeitos negativos sobre a economia, patrimônio, até padrão de vida das pessoas, né? Os homens, eles impõem a si mesmos brutalidade sem fim, buscando justificar uns ideais tão fúteis quanto, sei lá, divisões nacionais ou divisões étnicas, né? E eu queria finalizar dizendo o seguinte, que a gente deveria ter mais respeito entre a humanidade, as pessoas, e guerras jamais deviam ser consideradas uma opção viável, sabe? A gente tinha que finalizar sintetizando uma música que até de um amigo meu, trabalha comigo e é um cara muito legal, que é o Gustavo. Ele tem uma música que chama We Won the War, o grupo dele chama B Quadros, e ele fala o seguinte: alguém, alguma vez, já realmente venceu uma guerra? Todos nós saímos perdendo. É verdade, Samuca! Muito bom, muito bom. É isso aí, concordo com a música, concordo com você. E pronto, infelizmente, nós estamos aqui, não podemos fazer muito mais do que já estamos, né, fazendo e torcendo para que isso se resolva o mais rápido possível, com menos danos possível para o mundo e para aquelas pessoas que estão ali vivendo aquele conflito in loco, né? Querido, um beijo para você, muito obrigado, uma ótima semana e até semana que vem. É isso aí, um beijão, boa semana para vocês. Valeu! Tchau, tchau. E é isso, gente.